boa tarde, boa noite. Estamos de volta com mais informática para concurso público. E hoje vamos ver aqui dois assuntos sobre shell e kernel do sistema operacional Linux. Vem comigo para a questão, pessoal. Bora lá. Questão 55 da banca Sebrasp de 2019 diz assim: o shell e o kernel são duas partes essenciais do sistema operacional Linux. O primeiro serve para interpretar os comandos do usuário e o segundo para controlar os dispositivos do computador. E aí, pessoal, para essa questão, está certa ou está errada? Digam-me aí, pessoal. Hashtag certa, hashtag errada no comentário. Coloca aí, pessoal. Então, vamos lá ver esses conceitos na lousa. Vem comigo. Vamos primeiramente falar aí do conceito shell. Vamos falar do shell, pessoal. O que vem a ser o shell, pessoal? O shell, pessoal, é uma camada aí intermediária, uma camada de intermediação de comandos aí do sistema operacional e o usuário. Então, ele fica entre os comandos, né, do sistema operacional e o usuário, beleza? É uma camada aí de interpretação de comandos do usuário, tá? Então, existe aí o shell CLI e o shell GUI. Vamos entender também esses dois conceitos, mas vamos colocar aqui o que vem a ser o shell. O shell é a camada, como falei, é uma camada intermediária aí, entre comandos do sistema operacional e o usuário. Em outras palavras, também é uma camada de interpretação de comandos para o usuário. E por que ele é uma camada aí de interpretação, pessoal? Daí surge aqui duas separações, né, pessoal? Que é o shell CLI e o shell GUI, tá? Nós vamos entender essas duas separações aí, pessoal. Então, vamos primeiramente falar aí do shell CLI. E o que vem a ser o shell CLI, pessoal? O shell CLI, essa sigla CLI, quer dizer Command Line Interface, tá? Então, é quando a gente utiliza aí uma interface, pessoal, baseada em linha de comando, pessoal. Então, todo mundo já fez isso, né? Isso era muito utilizado antigamente, lá no DOS, a gente usava muito as linhas de comando, quando não existia ainda o Windows, pessoal, né? Então, essas linhas de comando é para você executar aí uma ação, né? Por exemplo, vamos supor que você quer lá, você digita um comando lá para apagar um arquivo, ou também inserir um arquivo, ou criar um diretório. Tudo isso são linhas de comando que você pode inserir nessa interface de linha de comando, tá?
Já o Shell GUI, que quer dizer Graphical User Interface. Graphical User Interface, pessoal, já é uma interface mais amigável, né? Uma interface aí que você não precisa estar digitando as linhas de comando, pessoal. Não precisa estar digitando. Então, um exemplo, né, de Graphic User Interface é o Windows Explorer, né, pessoal? No Windows Explorer, a gente não precisa estar digitando essas linhas de comando. A gente arrasta arquivos, a gente cria arquivos, tudo graficamente ali, né? Tudo através do mouse, cliques de mouse, né? Você consegue fazer todo esse processo, toda essa manipulação aí, né? Que você poderia estar fazendo na linha de comando, mas você pode estar fazendo nesse Windows Explorer, que é um gráfico ali, uma interface gráfica, né, pessoal? Então, essa que é a diferença, tá? Eu vou colocar aqui que o Shell CLI, você tem uma interface baseada em linhas de comando, E aqui você tem uma interface baseada graficamente e mais amigável, digamos assim, tá, pessoal? Então é isso, pessoal, que eu tinha que falar do Shell, pessoal. Não tem muito o que falar do Shell, mas é basicamente isso que nós podemos entender pelo Shell, pessoal. E aí, nós vamos entrar agora na questão, né, do kernel, né, pessoal? O que vem a ser o kernel? Vamos aqui para a nossa outra página e vamos falar aí do kernel. O que vem a ser o kernel, pessoal? O kernel, né, a gente tem que lembrar, né, como a questão fala do Linux. O Linux, como eu já havia falado, é um sistema operacional open source, né? Então, ele é código aberto aí, né? Então, ele é composto pelo kernel, pessoal. O Linux é composto pelo kernel, que é a sua base, né? É um principal componente ali do Linux, né? Porque o Linux é formado por ferramentas, aplicações, serviços, mas tem o kernel que é um importante ali para ele, um importante componente ali. Digamos assim que é o componente principal aí do sistema operacional Linux. E a interface central, é uma interface central entre o hardware e os processos aí executados pelo computador, né? O que o kernel faz? Ele instrui, pessoal, a CPU, né, sobre o que fazer, né? Ele aloca memória, você determina o momento de cada processo e ele gerencia e controla os dispositivos com maior eficiência. Tudo isso o kernel faz. Vamos colocar aqui então. O kernel é um componente principal do sistema operacional Linux, tá? Então, ele é a interface central, pessoal, entre o hardware e entre o
os processos, né, pessoal? Entre os processos do computador, né? Então, o que ele faz, pessoal? O objetivo dele, ele instrui, pessoal, ele instrui a CPU. Ele instrui a CPU. Então, ele aloca a memória, e ele também determina, pessoal, determina o momento, pessoal, o momento de cada processo, tá, pessoal? Então, ele gerencia o dispositivo, pessoal. Ele gerencia o dispositivo. Ele não só gerencia, mas ele controla também, controla o dispositivo. Beleza? Isso tudo para quê, pessoal? Para ter uma maior eficiência. Beleza? Então, as funções do kernel, pessoal, as funções do kernel, ele atua aí como intermediário entre o processo aí e o hardware. Então, ele é a interface central, né? Ele atua como um intermediário aí no meio desses dois dispositivos aí, intermediários, tá? Entre o hardware e os processos, tá? Tanto de software quanto de hardware, pessoal. Então, ele recebe aí solicitações dos processos para execução. Então, ele vai receber, né, pessoal? Recebe solicitações dos processos. O que ele vai executar primeiro? Isso aí é a inteligência dele, pessoal. Tá certo? Processos de execução dos serviços. Opa, tá falhando aqui. Às vezes acontece isso, minha internet. Dos serviços, pessoal, tá? Então, ele também vai aí para monitorar e gerenciar o volume de memória, pessoal. Lembra que eu falei, ele aloca memória. Então, ele monitora, né, pessoal? Monitora e gerencia esse volume, pessoal, tá? Volume de memória, pessoal. Tá? Utilizado aí para armazenar os dados do sistema, pessoal. Tá? E ele gerencia e determina quando e por quanto tempo quais processos podem utilizar a CPU. Então, ele faz isso, ó, determina o momento, né? Quando e quais processos, né? Quando e quais, né? Quais processos aí podem estar utilizando a CPU, tá certo? Então, ele instrui a CPU nesse sentido, pessoal. Então, para a gente entender melhor, vamos imaginar que o kernel, pessoal, ele é um assistente aí, um assistente administrativo, né? Que ele trabalha aí para um executivo. Então, vamos supor, vou até desenhar aqui, vamos lá para outra tela. Opa. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma empresa, né? Uma empresa. Aí, eu tenho aqui o meu assistente, tá? E eu tenho aqui o meu executivo. Então, vamos falar que o assistente aqui, pessoal, é o kernel, tá? E vamos falar que o executivo aqui é o hardware, pessoal.
Beleza, pessoal? Então, o kernel assistente, né, que trabalha para o executivo, pessoal. O assistente, ele solicita aí processos aos públicos. Então, você tem aqui o público, né? O público, tá? Então, ele vai lá e solicita processos aí. Solicita processos. Tá? Aqui pode ser público, funcionário também, tá? Vamos imaginar assim, existe uma demanda ali, né? Uma demanda. E o assistente, ele solicita esses processos, essa demanda aí, tá? Para esse público aí, que são, vamos falar aqui que eles são o quê? Os usuários. Eu, você, estamos lá no computador, mexendo no computador, e nós estamos ali fazendo várias coisas, né? E o kernel vai lá, solicita esses processos para o usuário, tá? E ele transmite as mensagens, pessoal. Solicitou o processo, ele vai transmitir essa mensagem para o hardware. Depois que ele tem os processos em mãos, ele transmite a mensagem para o hardware, pessoal. Beleza? E através da memória, pessoal, existe aqui no meio um arquivo, né? Os arquivos que estão todos na memória, pessoal. A memória cheia de coisas aqui dentro, pessoal. Então, através dessa memória, tá? Ele verifica o que está armazenado nessa memória, tá? Então, o assistente vem, verifica. O kernel, né? Verifica, tá? O que tem na memória, o que está armazenado na memória e determina quem tem acesso ao executivo, em que horário e por quanto tempo. Então, ele vai falar aqui, tem uma lista aqui de processos, né? Então, ele vai determinar aqui, com essa lista, depois que ele verificou, né? Depois que ele veio aqui, né? E verificou a memória, aí ele vai verificar quem tem o acesso, quem tem acesso, né? Ele vai verificar o dia, né? O dia e o horário, tá? O dia e o horário que cada processo vai ser cumprido ali, que vai ser passado ali para o executivo, para o hardware, né? No caso, e quanto tempo que vai demorar esse processo, beleza? É assim que o kernel organiza, né, todo esse processo aí com o Linux. Beleza, pessoal? Então, pessoal, vamos voltar aqui para a gente só falar aqui que nós temos já a nossa resposta para a nossa questão, pessoal, né? Como eu havia falado aqui, o shell é uma camada intermediária aí entre os comandos aí do sistema operacional e o usuário, né, pessoal? Então, ele interpreta aí, né? Porque o usuário, ele não entende, muitas vezes, o que foi digitado ali, o que foi passado para ele. E o shell, ele interpreta esses comandos para que o usuário entenda, pessoal. Então, existe aí a linguagem de máquina, a linguagem de programação, e o usuário, ele não entende isso, né? Ele digita, o shell interpreta e o shell devolve aquilo que o usuário quer realmente, o que ele realmente pediu, o que ele realmente solicitou. Então, existe aí duas maneiras aí de interpretação, né? Do shell, que é o shell CLI e o shell GUI. O shell CLI é baseado em linhas de comando, pessoal. Então, eu digito minha linha de comando
o shell interpreta e aí o usuário já sabe qual que foi a resposta, né? Através dessa interface shell aí, ele já sabe a resposta, porque já vem logo em seguida a resposta daquilo que eu solicitei para o sistema agir, né? Então, por sistema, eu acionei algo e o sistema me devolveu algo, isso através de linhas de comando. E o Shell GUI, né, é baseado numa interface gráfica, pessoal, numa interface gráfica mais amigável aí, que também não deixa de ser a mesma coisa, só que ele mostra de uma forma diferente. Ao invés de linhas de comando, eu executo, eu manipulo a interface gráfica que me devolve aquilo que eu solicitei para que o sistema haja, né? De acordo com aquilo que eu solicitei no momento, tá? E uma das interfaces gráficas amigáveis aí, eu dei de exemplo aqui, que é o Windows Explorer, né, pessoal? Antes do Windows Explorer, a gente utilizava somente linhas de comando e era bem complicado, porque a gente tinha que lembrar as linhas de comando. E o Shell GUI ele veio para nos facilitar a nossa vida aí, né, pessoal? Então é isso. Agora vamos falar aqui do kernel. O kernel ele é um principal aí componente aí do Linux, tá? E ele é um intermediário aí, né, pessoal, entre o hardware e os processos. Então ele faz várias coisas, ele é muito importante, ele é o componente mais principal aí, né, que a gente fala. Porque ele faz várias coisas, ele instrui a CPU, ele aloca memória, monitora e gerencia o volume, né, da memória. Ele determina aí o momento de cada processo, pessoal, quais são os processos e quando vão ser executados esses processos, né, pessoal? Ele gerencia aí o dispositivo, né, controlando aí o dispositivo. Ele recebe solicitações aí dos processos de execução do serviço, recebe para que seja executado aí na ordem que ele determinar. E aí, pessoal, eu coloquei aqui um exemplo, né? Fiz aí uma analogia do assistente aí numa empresa, tem o assistente, o executivo, o usuário que é o público, né? E a memória, pessoal. Então, o assistente aqui é o kernel, o executivo hardware, o público usuário e tem a memória aí de tudo. Então, o assistente solicita aqui processos para o público, para o usuário, né? Aí ele pega todos esses processos, transmite aí para o hardware, mas ele verifica a memória, pessoal, ele verifica a memória. Então ele verifica aí quem tem acesso, que dia e hora pode ter acesso, quanto tempo que vai ser executado esse processo. Então ele pega todos os processos e ele organiza tudo para ser executado na hora que ele quer, na ordem que ele quer e quem vai ter o acesso desses processos também. Beleza, pessoal? Então, com tudo isso que nós falamos, nós já podemos estar resolvendo aí a nossa questão, pessoal. E a nossa questão diz que o shell e o kernel são duas partes essenciais do sistema operacional Linux. Ok, pessoal, ok, eles são realmente muito importantes aí para o sistema operacional Linux, ok. O shell, o primeiro, né, o shell, ele serve para interpretar os comandos do usuário. Exatamente, né, pessoal? O shell serve para isso. Lembra que falei, existe o shell CLI, o shell GUI, né? E são dois tipos de aí, interfaces diferentes. Um utiliza a linha de comando, outro utiliza gráficos, né, pessoal? Então, você consegue aí estar o shell consegue aí interpretar esses comandos para que o usuário entenda, né, os comandos que foram solicitados aí para o sistema agir, pessoal.
E o kernel, pessoal, o kernel aqui está falando que ele controla os dispositivos do computador, ele faz muito mais coisas, mas uma das coisas é controlar os dispositivos do computador, em quem vai acessar, quando vai acessar, pessoal, quanto tempo vai acessar. Isso ele determina, ele controla, pessoal. Então, é exatamente isso. Por isso, essa questão, pessoal, está certa. Essa questão bem está certa, pessoal. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Ficamos por aqui com essa questão. E amanhã a gente vem com mais questão de informática para concurso público. Deus abençoe, beijos e tchau, tchau.